A história por trás das Coreias e atenção nos dias atuais. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vocês sabiam que nem sempre existiam duas Coreias? Isso mesmo, até o ano de 1948 existia somente uma única Coreia. Mas o que será que ocorreu de tão importante para ser capaz de fazer um país se dividir? Vocês querem saber o que levou a essa divisão e aprender um pouco sobre as Coreias? Então solta o dedo aí no like, puxa uma cadeira que o vídeo já vai começar. Aliança com o Japão. Galera, um motivo considerado por muitos historiadores como sendo o principal fato que levou a Coreia a se separar ocorreu ainda no século XVIII, isso aí, mais de 2 séculos atrás, quando o antigo chefe da dinastia coreana, no ano de 1876, celebrou com o Japão um tratado comercial, conhecido por Tratado de Ganghwa, ou também por Tratado de Amizade Japão-Coreia. Nome um tanto quanto irônico, como vocês vão ver daqui a pouco. Na atualidade, para os coreanos, esse e um outro tratado são motivos de vergonha e carregam uma triste história. E eu já vou te falar o porquê. No tratado estava previsto a criação de alguns portos de comércio entre os dois países, além de garantir para os japoneses os mesmos direitos que os coreanos tinham em seu país. Hoje isso é conhecido no mundo jurídico como extraterritorialidade. A princípio, para a Coreia, além do acordo comercial, o tratado nada mais, nada menos teria como objetivo evitar que o país fosse influenciado e, claro, dominado pelas potências europeias que estavam à frente da Revolução Industrial, porque devido às transformações tragas com o avanço das indústrias, vários países da Ásia estavam sendo submissos e controlados pelos europeus. Galera, o que a Coreia não sabia é que o Japão não é nada bobo e muito menos amigável. Em 1910 propôs à Coreia um novo tratado chamado de Tratado de Anexação, que a princípio viria para manter a paz, estabilidade e segurança entre ambos os países, mas acredite se quiser, apenas uma semana depois de celebrarem o tratado, o Japão simplesmente dominou e passou a mandar na Coreia. Alguns efeitos dessa dominação japonesa foram a obrigatoriedade dos coreanos em adotarem nomes japoneses. Os homens e crianças passaram a desempenharem trabalhos escravos e talvez o mais cruel foi o fato dos japoneses terem feito as mulheres coreanas de escravas sexuais. Durante essa ocupação, os coreanos também eram proibidos de falar em seu próprio idioma, mesmo estando em seu país. Segunda Guerra Mundial. O domínio japonês sobre a Coreia durou tristes 35 anos, até o final da Segunda Guerra Mundial. E foi em 1945, quando o Japão se rendeu, que houve a tão falada divisão da Coreia. Isso só pôde ocorrer porque o Japão ficou muito enfraquecido após a Segunda Guerra Mundial, porque a guerra gerou muitos custos ao país e vocês já devem ter ouvido sobre Nagasaki e Hiroshima, certo? Pois bem, após o término da Segunda Guerra e visando libertar a Coreia do Japão, a União Soviética e os Estados Unidos estabeleceram um marco no centro do território coreano, chamado de Paralelo 38, onde ao norte do paralelo a União Soviética ficaria responsável por fazer a retirada dos japoneses e os Estados Unidos ficaria responsável por fazer essa retirada ao sul do país. Paralelo 38. Após essa divisão feita pelas duas potências mundiais da época, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética precisaram nomear um chefe cada para ficar responsável pela desocupação japonesa, tanto no norte como no sul. A escolha do chefe responsável pelo sul do país foi certeira.
Inclusive, já haviam projetos para restabelecer a democracia no país, bem como unificá-lo novamente. E havia uma grande atuação da ONU no feito, para ajudar no processo. Porém, a escolha do chefe nomeado pela União Soviética, responsável pelo norte da Coreia, não foi nada boa para o país, pois em 1948 ele declarou que o norte do Paralelo 38 passaria a ser a República Popular Democrática da Coreia, com um governo próprio que dura até os dias atuais. Dessa forma, em setembro de 1948, passou oficialmente a ter duas Coreias no mundo. O nome do líder do norte da Coreia era Kim Il-sung. E acreditem se quiser, ele é simplesmente o avô de Kim Jong-un. Esse simpático senhor que está fazendo o mundo todo ficar tenso com seus atritos com os Estados Unidos, atualmente com ameaças de novas bombas nucleares, o que chega a ser considerado como uma nova Guerra Fria. Guerra da Coreia. Apesar do nome República Popular Democrática da Coreia, o governo norte-coreano não tinha e continua não tendo nada de democrático. Ocorreu que no ano de junho de 1950, buscando aumentar seu poder e mostrar ao mundo seu modelo de governo, Kim Il-sung decidiu invadir o território sul-coreano, dando início à chamada Guerra da Coreia. Num primeiro momento, devido ao maior poder militar e tecnológico, o exército norte-coreano conquistou com facilidade quase todo o território sul-coreano. Porém, em setembro ainda de 1950, o exército dos Estados Unidos, com o apoio das Nações Unidas, interviram no combate a favor da Coreia do Sul, fazendo com que conquistasse o território perdido. Só que devido ao avanço das tropas sul-coreanas e norte-americanas, a China, inimiga dos Estados Unidos, ingressou na guerra a favor da Coreia do Norte, pois temia que os Estados Unidos adentrassem em seu território. Após a entrada da China, o conflito se estendeu por cerca de 2 longos anos, devido ao equilíbrio das forças, o que gerou a morte de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E devido ao desgaste causado para ambas as partes e seus respectivos aliados, em 27 de julho de 1953, foi celebrado um cessar-fogo temporário, que dura até hoje. Então, como se vê, a guerra não foi oficialmente declarada como acabada, pessoal. Confrontos entre familiares. Infelizmente, há vários relatos e registros de familiares lutando uns contra os outros em campos de batalhas, pois muitas famílias ficaram divididas pelo Paralelo 38. E após a Coreia do Norte ter se recusado a unificar com a Coreia do Sul e terem militarizado toda a fronteira com o país vizinho, muitas famílias permaneceram separadas e sem se encontrar desde 1948. Dias atuais. Por não se ter oficializado o fim da Guerra da Coreia, até os dias atuais, cerca de 70 anos depois, as relações entre os países é bem delicada, inclusive tendo durante todo o perímetro de sua fronteira vários militares armados até os dentes, de ambos os lados, fazendo com que a fronteira seja a mais perigosa do mundo. Durante essas 7 décadas, ambas as Coreias pleiteiam a soberania sobre ambos os lados, o que facilmente é rebatido pela outra parte. Em 2007, as Coreias intensificaram conversas visando acordos comerciais entre os países, bem como acordos aéreos e ferroviários. Porém, em 2009, as relações entre os países voltou a ficar tensa, com os testes de mísseis feitos pela Coreia do Norte próximos à fronteira, com o pretexto de estarem somente melhorando suas defesas. E não foi bem assim, porque em 2010, um navio sul-coreano que estava próximo às águas norte-coreanas foi vítima de um naufrágio causado por mísseis norte-coreanos, o que causou declarações de ambas as partes, dizendo estarem prontas para uma nova guerra. Galera,
Felizmente, em 2018, ambos os governos coreanos voltaram a ter conversas diplomáticas, o que, de certa forma, ameniza um pouco a tensão vivida pelos povos de ambos os países. E também do mundo, afinal, não queremos ver uma nova guerra, né? E estamos na torcida para que dessa vez seja declarado oficialmente o fim da Guerra da Coreia. O fujão do dia 2/1 de 2022. Como já falado anteriormente, a fronteira entre as Coreias é considerada a mais vigiada no mundo e durante seus 248 quilômetros de extensão possui militares armados até o dente, evitando que qualquer pessoa tente passar de um país para o outro. Mas galera, hoje, enquanto eu escrevi esse roteiro, no dia 2 de janeiro de 2022, eu li a seguinte notícia e não acreditei. Isso mesmo, conseguiram passar de um país para o outro. Só que o que deixa mais interessante é o fato do cidadão ter saído da Coreia do Sul e ido para a Coreia do Norte, sob um governo autoritário e ditador. Que estranho, não? Coisas proibidas na Coreia do Norte. Pessoal, se vocês pesquisarem no professor Google alguma das coisas proibidas na Coreia do Norte, vão se espantar com a rigidez e intolerância do governo. Algumas das coisas proibidas são moda ocidental, Coca-Cola, penteados, árvores de Natal e se preparem, mas também são proibidos absorventes íntimos, preservativos, religião e a internet. Isso mesmo! Aí eu te pergunto, como o fujão do dia 2/1 de 2022 teve coragem de ir para esse país? Vai entender, né? Cada um. Agora que vocês conhecem a incrível história das Coreias, que tal comentar aqui embaixo se você sabia que nem sempre existiam duas Coreias? E já aproveita e já deixa aquele like casca grossa. E se quiser receber vídeos incríveis como esse aqui, então se inscreva no nosso canal. Vamos sempre estar trazendo conteúdos impressionantes e divertidos para você, como esses vídeos que estão aparecendo aqui. E falando nisso, que tal pularmos para um deles agora? Vamos nessa!